Para mais uma aula. Vou falar agora sobre genética clássica, a genética mendeliana, que se cobra muito no Enem, tá certo? Vamos lá. Seguindo. Então, quando a gente fala de genética mendeliana, vou falar um pouco desse padre, né, chamado Gregor Johann Mendel, né, que de 1843 a 1854 ele tornou-se professor da ciência natural na Escola Superior na cidade da Alemanha. Em paralelo, ele fazia esses experimentos, né, e se tornou bastante conhecido, né, a partir, na verdade, de ter reencontrado os dados dele, né, ficou muito conhecido sobre o trabalho com ervilhas. Por que com ervilhas? A facilidade de manejo, de fecundar uma planta em outra planta, que eu vou explicar ainda nesses slides. O controle, você tinha uma estufa que poderia controlar, evitando a entrada de insetos polinizadores, controle de umidade, de temperatura, de sol. Então, os trabalhos dele foram muito interessantes, porque foram muito bem controlados. E ele anotava tudo, tá? E ele chegou a conclusões bastante interessantes, apesar de, no ano de publicação, não saber muito sobre a genética, tá? Em 1865, ele apresenta um artigo à Sociedade Natural de Berno sobre as leis da hereditariedade, tá certo? E, no início do século XX, foram redescobertas por Erich von Gesmarck, que foi um austríaco que conseguiu reencontrar esses trabalhos, apesar de ficar muito tempo sendo nas bibliotecas, mas que não sabia bem qual era o significado dele, tá certo? Não foi dado muita atenção no momento que foi publicado. Só posteriormente é que foi dado a devida atenção, tá certo? Vamos lá. Quais os cuidados que a gente tem de tentar entender o processo de fecundação que o Mendel fez nas ervilhas? A planta da ervilha, ela tem um tempo de crescimento de cerca de 21 dias. Então, botou a semente, 21 dias depois, você já tem o indivíduo já adulto, já com flores. E a flor, ela tem a parte masculina, que é chamada de uma forma geral como androceu, que tem uma estrutura que libera os pólens, chamado de antera. Tá? E a parte feminina, na verdade a planta tem as duas, que pode ser retirada, né, para evitar que haja autofecundação. A parte feminina, chamada de uma forma geral de gineceu, gineco, que é mulher, que tem uma estrutura aqui chamada de ovário, onde o pólen ele vai ser levado, vai se desenvolver, vai fecundar os óvulos que tem dentro do ovário. Certo? Então, nota, essas plantas têm uma parte masculina e têm uma parte feminina. Aqui uma flor de uma forma geral, aqui a sua parte feminina em amarelo, com estigma, estilete e o ovário, e aqui a parte masculina, esse filete aqui, com a antera que libera os pólenes, tá? Algumas plantas, elas podem ter separado, tá? Só a parte feminina ou só a parte masculina, beleza? Vamos lá. Então, o Mendel tinha o cuidado de fertilizar as plantas usando um pincel, né? Evitando a ação de insetos, né? Então, ele tinha um controle muito grande sobre a polinização, logo a fecundação, tá certo? E qual outra característica a gente pode perceber muito bem que foi uma escolha acertada o estudo da ervilha? A ervilha, ela tem características bem marcantes, tá? As sementes podem ser lisas ou rugosas, podem ter uma cor amarela ou verde, podem ter as flores com uma cor púrpura ou branca, as vagens podem ter um formato inflado ou serem sulcadas. As vagens podem ser verdes ou amarelas. E as flores podem ser no eixo axial ou no fim dela, terminal. Tá certo? Além disso, as plantas elas podem crescer mais, ter uma haste longa, ou crescer menos e ter uma haste curta, mas ter as outras características ser totalmente todas as características são totalmente independentes uma das outras. Tá certo? Beleza. Mas vamos ver só uma característica, vamos ver todas as características não. Tamanho da planta. Então, o que ele fez? Ele pegou
sempre autofecundou plantas de haste longa para garantir descendentes puros por muitas gerações. A mesma coisa fez com plantas com haste curta. Ele autofecundou para sempre ter um número de gerações muito grande, sempre com plantas com a mesma característica. Tendo por certeza que eram características puras, tá? Ele acasalou, né, fecundou uma na outra e obteve 100% das sementes, quando replantava, todas as plantas eram de hastes longas. Então, ele começou a vislumbrar o seguinte: existia uma característica que era dominante sobre a outra no processo de fecundação. Tá certo? Características principais desse primeiro experimento. Os seres vivos doam um fator na fecundação que controla as características. No caso, as diferentes características, mas que ele se prendeu somente ao tamanho da haste da planta. Os resultados, eles mostram o seguinte, que há um fator que é doado pelo pai, um doado pela mãe, que no filho está duplicado, tá? E que uma característica domina sobre uma outra característica. Chamou de característica dominante, tá certo? Beleza. O que ele fez em seguida? Ele pegou essas plantas híbridas. Híbridas é quando eu faço o acasalamento ou a fecundação de seres puros, tá? E conseguiu, nessas plantas híbridas, só essas características dominantes. Fez uma fecundação entre elas e o que aconteceu? Primeiro, reapareceu aquela característica anterior pura lá do início, mostrando o seguinte, que essa característica é uma característica recessiva. Recessiva significava que quando passava para os filhos, ela desaparecia, mas poderia reaparecer numa próxima geração. Tá certo? Por exemplo, dos netos. Por isso que é muito comum, às vezes, uma característica desaparece no filho, mas reaparece no neto. Tá certo? Essa característica que desaparece no filho, mas reaparece no neto, é chamada de característica recessiva. Geralmente ela fica escondida por causa do fator dominante. Beleza. E ele percebeu que 75% das plantas tinham uma característica de ter a haste longa, tá certo? Confirmando que há uma dominância das características. Beleza. Então ele percebeu que, se lá antes existiam características dominantes, agora ele confirmou a presença de características recessivas. Recesso significa que ela fica silenciosa por um tempo, mas retorna. Tá certo? Para que isso ocorra, o que deve acontecer? A planta dominante ela doa um fator e a recessiva doa um outro fator. Como tem um dominante, o recessivo se esconde numa geração. Tá certo? Beleza. Quando esse recessivo ele é o fator que vai para a próxima geração, para que ele se expressar, ele precisa ser expresso em dupla. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe precisam doar esse fator recessivo. Nota, eu estou falando aqui de fator recessivo. Não estou falando de genética. Tá? Por quê? Na época, Mendel ele não sabia que existia a genética, o DNA, não se sabia isso. Tá certo? Beleza. Matematicamente, como é que a gente pode entender isso melhor? Né? Então, vamos criar um quadro chamado quadro de Punnett, que um bioquímico criou para entender melhor isso. Olha o que acontece. Ó. Aqui eu tenho uma planta com uma haste longa, né? Aqui eu tenho a planta com uma haste curta. Tá? Nota, a planta com haste longa, ela pode doar, sempre está em dupla os fatores, então ela pode doar sempre fatores dominantes, que a gente coloca com a letra maiúscula, certo? A planta com estatura menor, ela pode só doar os dois recessivos, que recessivo a gente sabe que ele se esconde, e a gente faz esse cruzamento. Pega um gameta dominante da primeira planta, um gameta recessivo da segunda planta. A gente define aqui como masculino e feminino, mas não quer dizer que só o masculino é que dois dominantes. Não, pode ser o feminino também. Apenas aqui, esse código de Punnett é um padrão. Então, ó, novamente,
do On dominante, do On recessivo, do On dominante, do On recessivo, do On dominante, do On recessivo. Olha, eu tenho 4 chances. Cada chance seria 25% de chance. Cada quadrinho desse. Eu tenho aqui 100%, eu tenho aqui, ó, 25% de chance. Então, nota que cada quadro representa 25% de chance de como é a característica genética desse indivíduo. Nota, 100% de chance de ser dominante, a característica dominante prevalecer. Tá certo? Beleza. Então, eu tenho um fator dominante e um fator recessivo. Tá certo? Quando eu tenho plantas que são híbridas, tá? Tendo esse dominante e esse recessivo. Beleza. Se eu pego esse dominante e esse recessivo, ó, boto um dominante, um recessivo da primeira planta, desse híbrido. Um dominante, um recessivo desse híbrido, correto? Quando você faz agora esse cruzamento, ó, dominante com dominante, então esse indivíduo ele pode nascer com os 2 dominantes, um outro indivíduo pode nascer com um dominante e um recessivo, um outro com um dominante e um recessivo, e aqui com os 2 recessivos. Então, nota, olha a explicação, ó. 1, 2, 3 quadros. Cada quadro significa 25%. Então, 75% de chance dos indivíduos nascerem com a haste longa. 25% de chance de nascerem com a haste curta. Então, o quadro de Punnett, ele facilita o nosso entendimento de como é esse cruzamento. Nós poderíamos dar um exemplo aqui, por exemplo, olhos, né? Cor dos olhos. Imagina um indivíduo que tem cor dos olhos pretos, o preto é dominante, mas carrega com ele um gene recessivo para olhos azuis. Por quê? Seu bisavô tinha olhos azuis, ou bisavó. A mesma coisa aqui. Eu posso casar com uma mulher de olhos pretos, o olho preto é dominante, mas na família dela tem olhos azuis, né? O avô, bisavô, tataravô, não importa. Está lá escondido. Recessivo. Tá certo? Mas na hora que eu faço a fecundação, eu tenho essas chances. Nota, é essa chance. Não quer dizer que meu filho vai nascer sempre de olhos pretos ou sempre de olhos azuis. Apenas tem 75% de chance de nascer de olhos pretos, 25% de chance de nascer de olhos azuis em cada fecundação. Então, a cada fecundação é esta a chance. Isso, se o indivíduo de olhos pretos, mas que tem um gene recessivo de olhos azuis, casa-se com uma mulher que tem olhos pretos, mas tem um gene recessivo para olhos azuis. E na hora da formação do espermatozoide, do óvulo, eu posso doar ou o dominante ou o recessivo. Certo? Beleza. Então, qual o resumo da lei do Mendel? A primeira lei de Mendel. As características do indivíduo são determinadas por fatores que se segregam. Esses fatores é o aspecto genético, que segregam, formam os espermatozoides e o óvulo durante a formação dos gametas. Segregar é separar-se. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um fator para os seus descendentes. Então, eu vou doar para o meu filho somente um fator. A mãe vai doar somente um único fator. Aí, nesse somatório de fatores, quem vai ver é o dominante, o recessivo, qual é a característica prevalente. Tá certo? Mendel, ele não sabia o que eram genes. Hoje nós sabemos, tá? O que são genes? São fatores que estão no DNA que vão ser responsáveis pela hereditariedade, né? O gene é um trecho do DNA na qual eu vou produzir um RNA e depois uma proteína, por exemplo. Essa proteína vai ser responsável por gerar o pigmento da cor preta, é chamado de melanina. Tá certo? Nota, a importância da proteína, porque a proteína é que vai produzir o pigmento e o pigmento é que vai gerar a característica. Tá? Então, o genótipo é o conjunto de genes de um ser vivo, tá certo? Sendo o material genético ou os alelos. O que é o alelo? Tá? Aqui tem a figura de um cromossomo. O cromossomo é a forma mais condensada do DNA. E nota que tem umas bandas, tá? Essas bandas são locais.
mas que é chamado de, a gente chama de locus. Tá? Local ou locus é a mesma coisa. O que é um locus? Né? Um locus é o local. Então, aqui eu tenho um local, por exemplo, na qual tem um material genético, tem um gene, tem um alelo, né, para a cor dos olhos, exemplo. Mas aqui, dá um exemplo, né? Eu tenho aqui um cromossomo paterno, um cromossomo materno, e esse cromossomo paterno tem um local no cromossomo, um locus, que tem um alelo, ou seja, tem um gene para a semente lisa. O materno tem o mesmo cromossomo, tá? Cromossomo homólogo, mas que tem um gene diferente. Ou seja, tem um outro alelo, tá certo? Que carrega uma característica para a semente rugosa, tá certo? Então, locus é local, alelo é o gene, é o tipo de gene. Então, se eu falo que tem 2 alelos para os cor dos olhos, então eu defino somente 2, 3 alelos, 4 alelos. Os alelos são as formas alternativas desse gene. O que é homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto é quando nesse recebimento desses cromossomos, se os 2 cromossomos trazem o mesmo material genético, olho preto, eu chamo de homozigoto. Ele traz um para olho preto, um para olho azul, eu chamo de heterozigoto. Hétero é diferente. O que é o fenótipo? O genótipo é o material genético. O fenótipo é a característica. Muitas das vezes, pensava que é só característica observável. Tá? Por exemplo, eu tenho um fenótipo, a cor do meu cabelo. Claro, mas peraí, pessoal, seu cabelo é cor preta? Não. Meu cabelo é de cor branca, mas nota, eu consigo alterar esse fenótipo, passando uma tinta. Eu mexi no meu material genético? Não. Eu alterei só o fenótipo. Mas meus cabelos são brancos. Então, o fenótipo é uma característica observável. A cor da minha pele é branca. Se eu pegar mais sol, eu posso ficar um pouquinho mais moreno, bem leve. Mas nota, muda um pouco o fenótipo. Então, o fenótipo ele pode ser alterado até certo ponto. Posso alisar um cabelo crespo, ser alisado. Eu mudei o meu fenótipo, mudei o material genético? Não. Ou o fenótipo não é só aquilo que se observa. Um comportamento, por exemplo, é um fenótipo. Ou também, por exemplo, eu posso falar para vocês, eu sou diabético, você não tem a aparência de uma pessoa diabética. Sim, mas para eu dar essa informação, eu preciso medir através de um aparelho. Eu não posso. Então, o fenótipo não é só aquilo que é observável pelos meus olhos, mas é aquilo que é detectável por um aparelho que mede a glicose, que mede a pressão, tipo sanguíneo, tá certo? A, B, 0, correto, gente? Então, espero que tenha auxiliado vocês aí nessa parte de genética, que é um pouquinho complicado, mas quando eu tiver contato com vocês, vai ser muito mais fácil, vocês vão entender. Valeu, gente.